Bom dia então a todos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesta manhã, mais uma vez aqui reunidos para estudar o Espiritismo e o Evangelho, agradecendo, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, hoje aqui com o Sérgio Lavarini, para conversar conosco sobre o tema discernimento. Antes de passar a palavra a ele, vamos fazer a nossa prece, para entrarmos nesse clima, que o estudo vai nos proporcionar. Senhor Jesus, Mestre querido, que tanto tem nos ofertado na caminhada, bons espíritos do cenáculo Tiago Maior, a vós nós nos dirigimos aqui hoje, buscando elevar o nosso pensamento, canalizar os nossos sentimentos para a retidão, para estarmos aqui hoje presentes e lidarmos com esse tema tão fundamental para a nossa condução sadia na vida, que é o discernimento. Que possamos então estar aqui, presentes e atentos às palavras que o Sérgio nos trará hoje. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estudar, refletir, para a tarefa de realizar intimamente. Possamos assim seguir juntos nesta hora de integração no bem. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Sérgio, pelo carinho em ter aceitado o nosso convite. A palavra com você. Muito obrigado, Álvaro. Bom dia a todos aqui do Tiago Maior que estão conosco. Somos muito agradecidos pela oportunidade que nos é ofertada, porque quando a gente faz um estudo como esse, nós somos aqueles que, em primeira mão, nos beneficiamos com ele. E somos muito necessitados dessas oportunidades, e por isso fica aqui a minha gratidão, o meu agradecimento a vocês por me ofertarem essa oportunidade. Vou compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint, e eu vou só pedir para que vocês me falem se vocês estão enxergando o meu slide, para eu ter certeza de que está tudo certo. Está aparecendo sim. Então tá ótimo, muito obrigado. Então vamos lá, gente. A palavra discernimento, né? Esse é um estudo, diria para vocês assim, novo, né? Não é muito comum a gente ver esse tipo de tema surgindo dessa forma dos estudos espíritas. A gente fala muito de livre-arbítrio, reencarnação, causa e efeito, enfim, plano espiritual, perispírito, uma infinidade de temas que nós tratamos, mas discernimento é um tema, vamos dizer assim, diferenciado. Não diferenciado no sentido de ser melhor, nada disso, não tem aqui nenhuma pretensão. E eu queria explicar para vocês como é que surgiu a ideia de fazer um estudo sobre o discernimento. Nós fazíamos um estudo sobre o amor e estudando uma mensagem no livro Pensamento e Vida, o capítulo 91, cujo título é Problemas do Amor, Emmanuel comenta nessa mensagem um versículo de Paulo aos Filipenses, que fala o seguinte: que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. E aí, lendo a mensagem, a gente achou muito interessante a abordagem específica que Emmanuel dava para o discernir. E depois, olhando com um pouco mais de profundidade sobre a palavra discernimento na obra de Emmanuel, nós vimos que essa palavra surge dezenas de vezes em diversas mensagens que o Emmanuel nos traz. E aí começamos a falar assim, poxa, discernimento, vamos aprofundar um pouco sobre isso. E aí surgiu o estudo
e que trouxe para nós, num primeiro momento, um foco, uma abordagem muito interessante. Quando nós falamos sobre discernimento, e falando isso para um público realmente espírita, dedicado, que gasta tempo, o seu tempo para estudar a doutrina de maneira séria e disciplinada, nós vamos ver que isso faz muito sentido na abordagem espírita. E aí, né, avançando já um pouco sobre isso, e dentro daquela linha tradicional que nós gostamos muito de fazer sobre a questão dos estudos que fazemos, olhando para a palavra discernimento e buscando a sua definição no dicionário, partimos do básico, vamos dizer assim, encontramos isso, né? Que discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, juízo, tinha discernimento para verificar um ato criminoso. Então nós vamos ver aqui que o discernimento, ele é um processo prévio ao uso do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio em si, ele é o ato, a escolha efetiva. Né? Escolhi, fiz, exerci o meu livre-arbítrio. O discernimento, ele se situa um momento anterior no processo de avaliação. E aí, trabalhando um pouquinho com isso, tem um filósofo francês atual, ele inclusive está encarnado ainda, que é o Frédéric Lenoir. Eu tenho um livro dele que chama Pequeno Tratado da Vida Interior, é um livro ótimo, muito bom. E ele coloca lá, em diversos capítulos que ele traz desse livro, ele fala um pouco sobre o discernimento. Ele fala o seguinte, que aprender a discernir é uma das coisas mais importantes que precisamos fazer na vida, o que requer um saber, uma consciência, uma reflexão pessoal. E aqui nós já vamos entrar dentro do tema maior, né? Requer saber, requer consciência, reflexão pessoal. Então, não são todas as pessoas que usam o discernimento da maneira equilibrada, porque ele é um processo mais sofisticado. E é isso que nós vamos querer trazer para vocês aqui hoje. E aí o Frédéric Lenoir continua falando o seguinte, como seria possível construir nossa vida sem conhecimento e sem discernimento? O tempo todo somos chamados a distinguir em diferentes níveis o bem do mal, o verdadeiro do falso, o justo do injusto, o positivo do negativo. Lembrando, gente, aqui, né, que tanto Sócrates quanto Buda afirmavam que a ignorância, ou seja, a falta do conhecimento, é a causa de todos os males. Se nós espíritas estamos caminhando no processo de crescer o nosso conhecimento das coisas, se faz muito importante ver como nós usamos esse conhecimento. E isso se chama discernir. Na vida atual, eu acho que nunca foi tão importante, neste momento que nós vivemos, distinguir efetivamente o que é o certo do errado. Existe uma terminologia moderna que está sendo usada como, assim, aos borbotões, que é a famosa fake news. Tudo aquilo que nos chega. E nesse momento que nós vivemos, a pandemia, nós estamos inundados com a quantidade de informação, diversos tipos de informação. E aí é muito importante da gente analisar isso e fazer as nossas escolhas da maneira adequada. E o analisar isso é discernir, né? Por isso que nós somos chamados, como o Frédéric Lenoir coloca, a distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o justo do injusto, o certo e o errado, o positivo e o negativo. É isso de que se trata o nosso estudo de hoje e a importância da gente poder fazer esse processo. Nós não estamos falando aqui de julgamento, não é julgar, e sim discernir, avaliar a informação que nos chega
avaliar o conhecimento que nos é colocado e, em cima dele, refletir para podermos fazer as nossas escolhas, tá? E aí, para que nós não nos afastemos da base da nossa doutrina, eu queria trazer aqui para a nossa discussão e a nossa reflexão 3 perguntas nesse momento do Livro dos Espíritos, e eu escolhi 3 perguntas aqui que estão lá no capítulo 1º da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata da lei natural. É o primeiro capítulo das leis morais lá, chama Lei Natural, né? E aí eu trouxe até aqui uma fotinha de uma edição do Livro dos Espíritos, lá em 1860, né? já era a 4ª edição aqui, né? Para poder ilustrar para a gente. E eu queria compartilhar com vocês a primeira pergunta. E nós conversávamos um pouquinho aqui antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, sobre a oportunidade que essa pandemia nos deu de estudarmos um pouco mais por causa da disponibilidade de tempo. O Lourenço comentava isso com a gente. E uma das coisas que eu tenho feito de maneira mais estruturada ultimamente é estudar o Livro dos Espíritos com bastante atenção. Olhar para as respostas que os Espíritos deram a Kardec e efetivamente refletir com profundidade nessas respostas. E eu tenho, nesse processo, descoberto muita coisa legal, e é uma releitura do Livro dos Espíritos que tem me ajudado muito e ampliado o meu aprofundamento do conhecimento da doutrina espírita. Então vamos lá, na pergunta 619, Kardec chega para os espíritos e pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Aí os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Essa foi a resposta. Vamos dar um passinho atrás aqui, voltar no início dela. Os homens têm os meios de conhecer a lei de Deus? Sim, absolutamente. Todos temos como conhecê-la. Mas nem todos a compreendem. Então, existe aqui, e existe na humanidade, desde sempre, uma dificuldade em compreender, de fato, a lei de Deus. A lei natural. Já no tempo do Cristo, nós tínhamos isso. Os fariseus, né, Jesus coloca esses embates por diversas vezes no Evangelho, conheciam profundamente a lei mosaica. Mas eles não compreendiam de fato a lei. Eles tinham o conhecimento, mas eles não usavam isso da maneira adequada. Tá certo? Então, nós avançaremos no entendimento da lei divina na medida que nós investigarmos profundamente essa lei. E existe uma característica daqueles que efetivamente conseguem compreender a lei de Deus. São homens de bem, como colocado aqui pelos Espíritos. Tá? Vamos ver uma outra pergunta. Pergunta 630. Porque Kardec, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, vai abordando isso, né? E pergunta, por exemplo, antes de falar sobre essa pergunta 630, ele fala assim: onde que está a lei de Deus? E os Espíritos respondem que está na consciência, que todos nós temos isso aqui. E aí o Kardec avança um pouco mais na pergunta e fala assim: como é que se pode distinguir o bem do mal? Como é que eu faço essa distinção? Se eu preciso discernir, como é que eu faço a discernição do bem e do mal? Aí os Espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. E aqui tem um paradoxo, né? Porque se o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, ele coloca para nós que o entendimento do bem está vinculado ao entendimento da lei. Então, eu tenho que atuar
ou eu atuo na minha vida, se eu for uma pessoa sincera, verdadeira, honesta com os meus sentimentos, se eu tenho um conhecimento da lei, a minha prática do bem tem que estar atrelada ao conhecimento que eu possuo. Então, tudo aquilo que eu faço é lei. Tem a ver com a lei, né? Ou seja, se eu estou agindo conforme a lei, tudo que eu faço é correto. E eu não terei nenhum problema de consciência se isso é dessa forma. Mas se eu tenho consciência da lei e ajo de maneira inadequada com a lei, aí eu estou, para usar um termo que hoje em dia está todo mundo usando, prevaricando. Eu tenho conhecimento, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não atuo. E aí eu estou conscientemente errando. E aí eu estou incorrendo num desvio da lei divina. Pergunta 631. E o Kardec é muito sábio na sequência das perguntas, porque ele vai conduzindo a conversa com os espíritos num processo de entendimento pleno. Ele fala assim, tá bom, você está me dizendo que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Ok, então como é que eu faço para distinguir por mim mesmo o que é bem do que é mal? Essa é a pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Aí os espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Estão vendo aqui a questão do discernimento, distinguir? Então, a distinção entre o bem e o mal, ela passa por um processo de fé, quando crê em Deus, e um processo de desejar de fato ser verdadeiro o seu sentimento, e o quer saber. E nós destacamos aqui essa frase, o quer saber, botamos até numa caixa mais alta, para chamar a nossa atenção. Eu quero de fato saber, porque, na boa, se nós pensarmos bem, de maneira bem básica, nós temos 3 tipos de seres humanos. No que diz 3 cristãos, vamos dizer assim, não é bem cristão. Vamos botar 3 seres, 3 identidades que, tendo acesso às informações do cristianismo, se posicionam. Nós temos aqueles que são os legalistas, vamos dizer assim, né? Que são aqueles que observam rigorosamente a lei, mas estão sob a sua servidão. São aquelas pessoas do olho por olho, dente por dente, né? Ele trata a lei ainda no processo da justiça e ele é literal na sua interpretação, tá certo? Isso tem muito a ver, por exemplo, com o comportamento dos fariseus. Eles conheciam a lei, sabiam de cor e salteado cada um dos preceitos, mas eles não a empregavam no seu dia a dia. Eles empregavam de acordo com a sua conveniência. Então, ou seja, eles conheciam, davam ciência do conhecimento, mas utilizavam conforme o interesse. Tem as pessoas, esse é o primeiro tipo, tem as pessoas que negam a lei. Tem até a informação do que é a lei, mas não estão nem aí para ela. Não acreditam na lei. Não vivem a sua vida considerando que isso seja uma verdade. Aí nós podemos botar as pessoas materialistas, os ateus, enfim, todos aqueles que negam esse aspecto. Tá certo? E o terceiro tipo são aqueles que, de fato, leem a lei, entendem a lei e vivem a lei dentro do seu preceito correto, vamos dizer assim. Seria o que a gente poderia chamar de o cristão equilibrado, tá certo? Ele conhece, respeita, ama a lei, encontrando felicidade e sentido na sua aplicação na sua vida. Eu acredito que todos nós aqui hoje podemos nos classificar nesse terceiro grupo. Não que nós sejamos perfeitos ou superiores aos demais, mas nós já somos aqueles espíritos que, de alguma forma, acordamos para as verdades e buscamos, de fato,
fazer transformações na nossa existência para que possamos caminhar de maneira mais equilibrada, e nós reconhecemos que essa opção que fazemos por viver dessa forma nos faz mais felizes. Isso não quer dizer que não haja sofrimento na nossa vida, que não haja desafio, que não tenha que haver muito esforço para que a gente possa dar os passos que a gente precisa dar. Mas existe um certo conforto moral, um certo conforto íntimo em cada um de nós, em viver esses conceitos novos que temos estudados e tentar empregá-los na nossa vida. Já é um passo importante na nossa existência. Então, de certa forma, a nossa fé, que é o quando crê em Deus, que eu acredito que todos nós aqui temos, e o quer saber, que é outra parte dessa pergunta, né, nos guia neste processo de sermos pessoas melhores e buscarmos, de fato, ter um processo de discernimento mais adequado. Ok? Então, beleza. Eu não sei se normalmente vocês deixam as perguntas para o final ou não, ou querem interromper. Vocês fiquem à vontade, eu não tenho aqui nenhuma dificuldade em interagir, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, e eu vou apresentando na medida em que as coisas forem se desenvolvendo, tá bom? Mas fiquem à vontade, vamos aqui mais a um próximo slide. E aí eu queria também compartilhar com vocês uma mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo e entrar num caminho, num processo do nosso estudo aqui agora, que é uma chamada para a nossa responsabilidade. Tá? Tem uma mensagem do Espírito Lázaro, aquele Lázaro lá que Jesus, entre aspas, ressuscita, né? Que morre e Jesus traz ele. Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 é aquele que trata dos sede perfeitos. Ele tem uma mensagem maravilhosa chamada o dever. Tá? E Lázaro coloca para nós, nessa mensagem, eu pensei aqui alguns trechos dessa mensagem, o que é o dever. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, um pouco mais do porquê que nós estamos trazendo essa questão. Porque se nós estamos tratando de discernimento, e o uso do discernimento, né, o processo de uso do discernimento é um dever que nós temos como espíritas cristãos, tá? Lázaro traz para nós o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Eu queria explorar esse parágrafo um pouquinho, tá? Esse textinho aqui. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Olha que coisa importante que o Lázaro traz para nós. Nós temos uma obrigação dentro do conhecimento que eu já possuo comigo mesmo. Eu sou o responsável pelo meu desenvolvimento. Eu sou o responsável pela minha evolução. Então, eu tenho uma obrigação moral de trabalhar aquilo que eu sei que já é verdade. E aí, Lázaro coloca para nós que essa obrigação é conosco em primeiro momento e depois com o próximo. Porque eu só consigo conviver de maneira equilibrada e adequada com o meu semelhante se eu consigo ser coerente com os meus valores. Por isso que o dever é a obrigação moral para conosco mesmo, em primeiro lugar. E ele coloca que o dever é a lei da vida. E ele continua na mensagem. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente
diante dos sofismas da paixão. Eu me identifico plenamente com essa fala do Lázaro. E me lembro aqui do capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala dessa dificuldade de conhecer a lei e viver a lei. Lá no capítulo 7 é que ele fala daquela coisa de que aquilo que eu conheço, não faço, aquilo que eu não gosto, isso faço. E ele vive essa dualidade de conhecer a lei e não conseguir viver a lei da maneira correta, porque uma coisa é o processo racional de conhecimento da lei, e a outra coisa é o processo efetivo de conquista inteira dessa lei através da sua vivência junto aos nossos semelhantes. E é isso que Lázaro aborda aqui. Quando ele fala que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, ele fala o seguinte: cabe a cada um de nós o processo da escolha. Na hora que eu atuo, o meu livre-arbítrio está em ação. Mas o processo da escolha é o processo do discernimento, é o processo da reflexão, da avaliação dos diversos pontos que são trazidos, e a partir dessa avaliação, a decisão de implementar ou não uma determinada atitude, um determinado comportamento. E esse dever íntimo, ele está lá na nossa consciência, naquilo que eu tenho ciência de ser verdade. E uma vez que eu tenho isso, eu tenho essas advertências, falando: olha, Sérgio, isso é errado, Sérgio, isso é correto, faça, né? Mas muitas vezes, o sofisma da paixão, né, aquele anjinho do mal que fica soprando num ouvido e o anjinho do bem que sopra no outro, ele se mostra impotente por conta do quê? Por conta das minhas dificuldades, dos meus erros, do meu comportamento inadequado, de milênios que eu pratico, e é uma luta inteira do homem novo contra o homem velho para poder fazer valer as decisões novas. E isso é, muitas das vezes, difícil. E aí, mais no final da mensagem, o Lázaro coloca: jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem estas de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, aqui, quando ele coloca dessa forma, ele fala o seguinte: não tem jeito, a perfeição é o nosso objetivo final. E essa obrigação moral de nós para com Deus, que jamais cessa, é o determinismo divino que nos encaminha para a perfeição. Então, quando eu for moralmente perfeito, nós teremos atingido a perfeição. E é por causa que essa obrigação moral jamais cessa, que nós vivemos constantemente o processo de culpa quando erramos. Tá certo? Como a lei de Deus, a lei natural, está implantada na nossa conhecimento, na nossa consciência, perdão. E quanto mais nós avançamos no conhecimento, quanto mais nós aprendemos as coisas, mais conhecimento nós temos da lei de Deus. E maior se torna a nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. E mais necessário se faz o processo de discernir. E quando nós erramos, quando nós temos a consciência de ter cometido um ato falho, a culpa se instaura. E é essa obrigação moral que nós temos para com Deus que é o mote do processo de culpa. E aí nós nos vemos na necessidade de refazer a experiência, de recomeçar aquela existência ou aquela situação para podermos vivenciá-la de uma outra forma. E é por isso que esse processo de discernimento se torna tão fundamental na nossa vida de hoje. Ok? Falando ainda sobre dever, lá no livro Pensamento e Vida,
O capítulo 20 é hábito. O capítulo 21 é dever. E o capítulo 22 chama-se culpa, que é quando a gente não cumpre o dever. Eu recomendo a leitura do livro inteiro, mas se a gente quiser aprofundar mais sobre esse tema que nós estamos falando aqui agora, esses 3 capítulos agregam informações interessantes. E aí Emmanuel coloca lá no capítulo 21 uma abertura um pouco maior dessa discussão sobre o dever. E aí ele fala: pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. O que Emmanuel está trazendo para nós aqui? O dever é aquela faixa, aquela área que Deus define que nós temos que fazer. Dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que me é possível fazer, naquilo que eu sei, o meu dever é atuar no bem conforme o conhecimento que eu já possuo. Se eu comparo, por exemplo, o dever do Sérgio Lavarini com o dever, por exemplo, de um Chico Xavier, as faixas de atuação no bem que Deus olha e espera que eu faça são infinitamente inferiores e diferentes daquelas, por exemplo, que está no Chico Xavier. Por quê? Porque o conhecimento do Chico, o amor do Chico, a evolução do Chico é infinitamente superior à minha. Mas ainda assim, se eu consigo agir com plenitude na faixa de ação do bem que eu já tenho conhecimento, eu estou cumprindo com o meu papel na vida, no universo, nisso que Emmanuel chama aqui de sustentação da ordem e da evolução. O que a espiritualidade espera de cada um de nós é que nós consigamos atuar na plenitude do conhecimento que possuímos. Não nos é pedido mais do que isso, até porque não seria justo, e Deus é justo, soberanamente justo e bom. Mas nós precisamos atuar, de fato, na plenitude daquilo que já sabemos. E é por isso que se torna extremamente importante a gente refletir e conosco mesmo e falar assim: estou fazendo tudo o que posso? Isso é discernir. Estou atuando na plenitude daquilo que eu já conheço? Tá certo? E eu queria ler só mais um trechinho, eu não trouxe aqui porque seria obviamente muito texto, mas eu acho que cabe uma reflexão um pouco maior sobre isso daqui, quando Emmanuel fala lá nesse capítulo 21, eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada, assim, à conta de raio na esfera da vida, evoluindo da superfície para o centro, competindo-lhe, olha, atenção, a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e cooperação. Então ele reforça aqui aquilo que nós acabamos de dizer. Cabe-nos respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum naquilo que eu posso fazer. E em coisas simples, gente. Estou andando na rua, comprei um refrigerante, tomei o meu refrigerante, estou com a latinha na mão. Eu posso jogar ela no chão, ou eu tenho uma cesta de lixo que eu posso colocá-la. Se eu tenho conhecimento pleno de que eu devo cooperar para que a sociedade, a cidade onde eu estou inserido, cuidar da limpeza dela seja relevante, botar ela no lixo é fundamental. Eu estou atuando conforme o meu conhecimento. Agora, se eu, de maneira irresponsável, jogo aquilo no chão porque eu não estou nem aí do que vai acontecer, alguém vai catar para mim, eu já estou ali, por exemplo, um exemplo muito prosaico,
mostrando que eu não estou atuando dentro da faixa que eu consigo entender que seja o bem comum. E isso tem que ser de forma espontânea, atitude espontânea, que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e cooperação. E Emmanuel continua. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, ou seja, as minhas atitudes falam de mim para todos aqueles que estão ao meu redor. E aí, os meus reflexos, eu plasmando os meus reflexos, né, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais altos horizontes de progresso. Tá? E aí, terminando, desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, Emmanuel coloca aqui aquilo que Lázaro colocou para nós lá no Evangelho, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então é esse o nosso grande desafio, exteriorizar a nossa melhor parte, e na medida em que eu emano o melhor de mim para o outro, eu recolho o melhor do outro para comigo. Então eu preciso efetivamente pensar em como eu estou agindo e como eu estou atuando, porque isso faz uma grande diferença na nossa existência. E aqui, trazendo-nos um trechinho daquele capítulo 91 que eu falei para vocês lá, que me levou a desenvolver esse estudo do discernimento, Emmanuel nos coloca: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela máxima que o Espírito da Verdade nos traz. Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Então, a instrução, a aquisição do conhecimento, ela é fundamental para que nós possamos ampliar os nossos horizontes de entendimento da lei de Deus. Mas é fundamental para que o amor se possa manifestar de maneira efetiva na nossa vida, que nós implementemos de fato esse conhecimento. Então, nós espíritas precisamos muito nos instruir. Mas mais do que isso, nós precisamos de colocar essa instrução, esse processo de adquisição de conhecimento, nós temos que colocar ele em prática, em movimentação dentro de nós, para que nós possamos fazer as escolhas adequadas, para que nós possamos nos educar, para discernir melhor. E aí sim, para que nós, na hora que nós fizermos isso, as ações que nós tivermos a partir desse processo serão manifestações mais verdadeiras do amor que estamos construindo dentro de nós. E aí Paulo, lá em Filipenses, que é exatamente o versículo 9 que Emmanuel comenta no capítulo 91 do Fonte Viva, ele fala o seguinte lá: e eis a minha prece, tá certo? Que o vosso amor seja rico ainda e cada vez mais em clarividência e plena percepção para discernir o que melhor convém. Assim sereis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Então, e Paulo usa uma palavra aqui que eu acho muito interessante, que é essa clarividência, né, pensando até na própria mediunidade, que é ver de maneira mais profunda, ver de maneira mais plena, enxergar a questão no seu plano maior. Isso é o processo de discernir na sua plenitude. E na hora que eu consigo discernir o que melhor convém,
eu me comporto, eu atuo de maneira mais clara. Mas aí vocês poderiam me perguntar, poxa, Sérgio, legal, bacana, bonito o estudo que você acabou de dizer para nós aqui. Mas como é que eu faço? Como é que é? Me traz um processo mais prático, me traz para o meu dia a dia, essa história de discernir, como é que eu vou fazer isso? Tá? E aí eu queria comentar com vocês aqui, e eu tenho certeza que o Lourenço, que nos escuta aqui agora, teria até mais competência que eu para falar sobre isso, as famosas peneiras de Sócrates. Eu não sei se vocês conhecem a história, é muito interessante. Eu não sei nem se a história é verdadeira, mas o processo ele é absolutamente adequado, né? As peneiras de Sócrates, conta a história que é o seguinte, né? Chega um amigo do Sócrates para ele e fala assim, pô, Sócrates, queria conversar contigo aqui, cara, tem uma história para te contar do fulano de tal, e, cara, você precisa saber. E aí, antes dele contar essa história, o Sócrates chega para ele e fala o seguinte, peraí, você está absolutamente seguro de que o que você vai me dizer aqui é verdade? Aí, quando ele pergunta isso para essa pessoa que chega para conversar com ele, ele fala assim, olha, não, na verdade eu não sei, eu só escutei, mas eu acho que você precisa saber. Aí o Sócrates vira para ele e fala assim, bom, então, se você não sabe que é verdade, enfim, você não sabe se é verdade ou não. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Isso que você está me contando sobre o fulano de tal, é alguma coisa boa? Aí o cara fala para ele assim, não, pelo contrário, é um negócio muito ruim. Então, só que chega para ele e fala assim, bom, então você quer dizer que, além de você não saber que é verdade, isso daqui sobre o meu amigo é ruim. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, deixa eu te fazer uma terceira pergunta. Se isso que você está me dizendo, você não sabe que é verdade, e que é ruim, isso que você vai me dizer é útil para mim? Aí o cara fala por Sócrates, não, na verdade não é útil. E aí o Sócrates vira para ele e fala assim, bom, se o que você vai me dizer você não sabe se é verdadeiro, não é bom e não é útil, para que eu preciso saber disso? Por que nós estamos contando essa história para vocês? Porque muitas das vezes é isso que acontece. Nós hoje recebemos um caminhão de informações e muitas delas nos fazem perder um tempo enorme. E o processo de discernimento é esse processo do filtro, daquilo que faz sentido. Então, nós precisamos saber o que é verdade, o que é bom e o que é útil, para que nós possamos fazer o discernimento adequado. E nós precisamos, definitivamente, sermos estações terminais do mal. Lá em nosso lar, André Luiz coloca para nós isso, que o mal não merece comentário em tempo algum. E a gente precisa ser estação terminal do mal. Nós precisamos, de alguma forma, nas nossas vidas, sermos aqueles elementos finais da propagação do mal. Isso é discernir com equilíbrio. Tá? E aí eu peguei da internet isso daqui, que é muito legal e é divertido, mas ao mesmo tempo extremamente sério, que é o que eles chamam aqui de lógica simples para os comentários, aquilo que nós vamos falar. Então tem lá, o que você vai comentar? Você precisa mesmo dizer isso? Se a resposta é sim, a primeira pergunta já é a primeira peneira de Sócrates. É útil? Ah, não, não é. Então, guarda para você. Não é útil. Aí você fala, pode ofender alguém? Ou seja, vai causar mal a alguém? Sim. Então, guarda para você. Ah, não. É um palpite? Aqui vem a segunda peneira de Sócrates. Seria o que é verdadeiro? Tá, é um palpite. É só palpite. Ninguém sabe se é verdade ou não. Ah, é só palpite. Então, se é sim, guarde para você. Se é não, você gostaria de ouvir? Se você gostaria de ouvir, aí então você comenta. Se não, guarda para você. E é isso, esse processo muito simples
de tratar as informações nos faz cometer menos erros. Nós nos lembramos aqui daquela história do Chico, né? Quando ele era criticado e que o Emmanuel falava para ele encher a boca d'água, mas não podia engolir. Que era exatamente para que ele não falasse. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso. Os comentários que eu vou fazer são úteis, são verdadeiros, são bons para quem vai escutar o meu comentário? Sim. Então, ok, siga adiante. Mas se aquilo que você vai se manifestar, se aquilo que você vai falar, ele não é útil, pode ofender alguém e simplesmente não agrada, guarda isso. Não precisa você seguir adiante nessa linha de abordagem, porque, de fato, ela não vai trazer para você nenhum benefício e muito menos para quem você está chegando com essa informação. E pior, né? Dependendo do que é o que você está dizendo, dependendo do que é a sua ação, e isso aqui vale para comentários, mas vamos falar sobre atitudes também, dependendo do que for a sua atitude, você pode estar, a partir daquele momento, a partir daquele comportamento, dando andamento, dando desenvolvimento a coisas que podem ser atividades não muito felizes. E nós não temos ideia do que uma atitude nossa pode gerar no seu desenrolar, né? É aquela história de que o bater de asas de uma borboleta lá nas Filipinas pode gerar um furacão lá no Caribe, né? Dependendo do desenrolar daquela atitude que nós fazemos, né? Então, gente, qual é a bússola? Qual é a orientação que nós temos? Como é que a gente pode se mostrar seguro nesse processo de filtro, nesse processo de discernimento que nós somos submetidos? Qual é esse caminho? Qual é a estrada que eu preciso percorrer, né? E aí eu queria compartilhar com vocês o versículo 26 do capítulo 14 de João, quando Jesus afirma para os seus discípulos sobre o Consolador, né? Mas o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E nós sabemos, né, que esse Consolador, nós espíritas, ele se manifesta através da doutrina espírita. O Consolador prometido, ele é o Espiritismo. E a doutrina se coloca para nós como esse roteiro seguro, essa bússola adequada para que nós possamos avançar e dar passos certos na nossa evolução, no nosso desenvolvimento pessoal. Então, fazendo referência novamente aqui a orientação do Espírito da Verdade, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento, e instruí-vos o segundo, é fundamental, sim, nós colocarmos em prática o esforço e a disciplina do aprendizado. Lembrando que a aquisição do conhecimento, a instrução, ela é, de fato, o primeiro passo. Mas um conhecimento, ele só é efetivamente dominado, de fato, por aquele que o adquiriu, quando ele é vivenciado. Então, nós precisamos, de maneira mais efetiva em nossas vidas, viver o conhecimento que já possuímos. O Evangelho que eu tenho estudado, os ensinamentos de Jesus, que fazem parte do meu halo mental, eles precisam ser vividos, praticados, de fato, no meu dia a dia, para que eu possa consolidar dentro de mim esse processo de reforma íntima e aí sim estar seguro que estou dando passos mais efetivos na direção de Deus. Tá? Por quê, gente? E aqui temos essa imagem maluca
né, de diversos caminhos, é que o discernimento, quanto mais nós avançamos no processo do conhecer, quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento da lei divina e natural, mais responsáveis nos tornamos com as escolhas que fazemos. Diminui a nossa possibilidade de erro porque o conhecimento cresce, mas é maior e é mais desafiador para todos nós o processo do escolher, as opções que eu faço. Lembremos-nos aqui da passagem de Jesus, que é levado ao deserto por 40 dias e 40 noites jejuando, e ali é tentado. E ele é tentado no sentido de provar a sua fidelidade à lei de Deus. É um processo de discernimento. Todos nós, em esferas distintas, seremos tentados dentro daquilo que é a nossa necessidade de teste. E não tem nada de errado nisso. Está absolutamente correto essa aferição que Deus nos faz para que possamos estar seguros das opções. Então, se torna fundamental discernir com equilíbrio, refletir sobre as coisas que chegam até nós, usar do conhecimento que já temos, da lei de causa e efeito, da lei de evolução, saber que as coisas que acontecem nas nossas vidas têm um sentido maior e um objetivo de nos levar a desenvolver as nossas potencialidades. Esse processo de discernir sobre o todo, tanto o que acontece na prática como aquilo que é o conceitual, ele é fundamental para que as escolhas sejam feitas de maneira correta e os passos sejam dados. E na medida em que o passo é dado, eu consolido em mim esse processo. Eu consolido em mim a aquisição de um novo status de desenvolvimento moral. E isso me dá mais segurança, mais tranquilidade, faz com que eu seja mais feliz, mas aumenta também a minha responsabilidade perante tudo aquilo que a vida se apresenta. E por isso mesmo, a palavra de ordem nesse momento é o equilíbrio. Ter equilíbrio nas nossas decisões. E isso só é possível na hora que eu usar tanto a minha mente quanto o meu coração da maneira correta. O amor e a sabedoria são os dois lados que eu tenho que desenvolver para um equilíbrio no meu caminhar. Eu não posso avançar única e exclusivamente no lado do conhecimento e estar lotado de informações e de dados se eu não consigo praticar esses conhecimentos com meus semelhantes. E a prática do conhecimento com o meu semelhante é a vivência do amor. Então, na minha jornada, no meu caminho, eu preciso, de alguma forma, caminhar equilibradamente, avançando no ponto do conhecimento e no ponto da sabedoria e no ponto do amor, para que esse caminhar seja equilibrado, correto e seja pleno de realizações positivas, tanto para mim quanto para os meus semelhantes. Ok? Alguma dúvida, gente? Algum ponto que nós podemos abordar para vocês a mais nesse momento? Bom, se não temos mais, assim, acho que a gente pode... Pois não? Alguém ia falar? Estou reforçando aqui o convite para alguma questão, um comentário. Eu estava revendo aqui, Sérgio. Pois não. A partir até você trouxe isso no finalzinho, mas a partir daquele texto de Emmanuel, comentário, né, ao versículo da carta aos Filipenses, eu fiquei refletindo sobre essa questão
do discernimento na relação entre educação e instrução, né? Porque Emmanuel trabalha nessa chave, né? Dividindo as duas coisas. Eu voltei aqui no livro Pensamento e Vida e queria te perguntar, acho que você respondeu até um pouco nesse finalzinho, né? Que o discernimento trabalha nos dois polos. E voltando aqui no capítulo 4 e 5 do Pensamento e Vida, me parece que é isso mesmo. Mas no livro, eu não sei de qual livro que você tirou essa mensagem da Carta aos Filipenses, mas ele fala do conhecimento, Fonte Viva, né? Do conhecimento e do educar para discernir, né? Era mais ou menos isso, né? Exatamente. Trabalhando nessa dualidade da instrução e da educação, né? Porque no capítulo 4, olha aqui, no finalzinho ele fala assim, capítulo 4, instrução, corre-nos, último parágrafo, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Isso. Então, talvez um primeiro filtro na escolha daquilo que a gente assimila. E depois, no capítulo da educação, no último parágrafo, ele vem dizer o seguinte: mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, então as duas coisas, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, lendo esses dois parágrafos, mais aquele trechinho do livro Fonte Viva, eu fiquei pensando, talvez o discernimento nessa chave da educação seja, inclusive, consequência desse duplo processo, instrução e educação, né, como um coroamento mesmo. Porque enquanto a instrução de fora para dentro, a instrução trabalha com até a etimologia da palavra, essa separação entre dois caminhos, né? Para que a partir daí a gente projete para fora o melhor daquilo que a gente assimila, né? Eu queria perguntar o que você acha disso. Eu concordo integralmente com o que você diz, Álvaro, e lembro que a questão é o seguinte, né? Nós, às vezes, conjugamos o verbo amar, eu amo, mas no fundo, na maioria das vezes, o meu amar é mais querer do que amar. É mais uma boa intenção do que o amor efetivo. E por conta disso, nós desvirtuamos as nossas práticas. Por isso que é importante a gente submeter as nossas vidas a certas práticas para que a gente consiga, de fato, viver o amor. Vou dar um exemplo prático aqui. E vou dar um exemplo que eu sei que o Tiago Maior tem. Nós temos a campanha do quilo. E uma campanha do quilo é uma campanha para oferir alimentos. Naquele momento, quando eu já fiz campanha do quilo na minha vida, lá atrás, bem lá atrás. Quando eu entro numa campanha do quilo e me ponho a ir de casa em casa pedindo alimento por alguém, eu estou na plenitude do meu conhecimento amando? Talvez ainda não. Mas é o melhor que eu posso oferecer naquele momento. E ao praticar isso por semanas e anos, eu posso, lá na frente, adentrar uma campanha dessa com amor efetivo no meu coração. E muitas das vezes nós temos que, na nossa existência, nos submetermos à disciplina de fazer algo meio que forçado, para que depois aquilo venha a ser mais natural. E nesse processo, Álvaro, você foi muito feliz quando coloca a questão da instrução. Nesse processo, como nós somos espíritos extremamente sofisticados,
e sagazes no nosso desenvolvimento, nós precisamos estudar, abarrotar a nossa mente de conhecimento, porque nós somos muito sagazes. Então, na medida em que eu trago muito conhecimento, chega um determinado momento que eu falo assim, poxa, espera aí, o que eu tenho que fazer com tudo isso que eu já sei? Porque, de certa forma, o amar ao próximo como a si mesmo está colocado por Jesus há mais de 2000 anos e por Moisés lá no Deuteronômio, 1000 e tantos anos antes dele vir. Só que nós lemos isso, mas a gente não consegue viver isso. A gente fala amar ao próximo, eu posso fazer uma palestra sobre o perdão, eu posso fazer uma palestra sobre o amor e falar com as palavras mais lindas possíveis, mas aquilo ainda é conhecimento. Aquilo não é vivência. E eu só tomo posse efetiva de um conhecimento, aquilo só faz parte do meu ser no dia que eu consigo, de fato, viver. E para isso, as experiências reencarnatórias vão nos oferecendo essas oportunidades de colocar em prática o que eu tenho adquirido como instrução. Então, não é por outra razão que o capítulo pós-instrução no pensamento e vida é educação, porque a educação já é a instrução dinamizada. É o conhecimento que eu adquiri, instruí, e agora eu me eduquei, porque esse conhecimento me transformou e me fez agir e comportar de uma forma que até então eu não tinha. E é isso que acontece. O processo da instrução, ele te eleva no patamar superior com N argumentos lógicos que fazem sentido. Mas aí você precisa tirar isso da sua razão e trazer isso para o seu coração e viver. Aí sim, essa instrução se transformou em valor efetivo, em atributo seu, em patrimônio da tua alma. E a partir daí, uma vez que aquilo é teu patrimônio, é aquisição não perdida, incorporada no teu ser e que te transforma. E é esse o processo do discernir, esse processo do escolher. É o processo de refletir sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, e fazer a opção consciente do que é o melhor para nós. É isso que a gente tinha a intenção de trazer para vocês na manhã de hoje, e me coloco, não quero interromper aqui, mas me coloco desde já à disposição para eventuais outras perguntas, mas se tivermos que terminar o nosso estudo, acho que o recado foi dado. Wendelin, sabe? Aham. É verdade, né? Uhum. Acho que a Eliana abriu o áudio, ela quer falar alguma coisa. Bom dia, Sérgio. Obrigada pela Uhum. palestra. Eu queria fazer um comentário como professora, educadora. Sim. Na escola a gente fala que a gente ensina, mas o outro aprende com seus próprios valores e vivências. E eu gostei demais dos dois exemplos que você deu. A gente ensina a não jogar o lixo no chão, mas só quando você não joga é que a gente fala, o aluno foi educado. Uhum. E
como diz Wendelin, né? Na teoria, na prática, a teoria é outra. Vamos lutando para conseguir aprender de verdade, né? A educação precisa se concretizar no coração, né? No coração e na ação. Gostei demais, obrigada. É só assim que a educação é verdadeira, né, Eliana? Exatamente. Na hora que a gente tem o grande esforço do Evangelho do Cristo, é garantir a transformação das pessoas. E essa é uma transformação que Jesus nos oferece de opção individual. É isso. Jesus não vai tocar na sua mente e vai te transformar. Todas as pessoas que foram transformadas pela palavra do Cristo o foram porque escolheram. Exatamente. Muito lindo, né? Ninguém foi transformado. Desculpe minha voz aqui agora. Ninguém foi transformado como um milagre. Não houve transformação milagrosa. É uma questão de livre-arbítrio, é uma escolha. Todos os cristãos que existem, cristãos verdadeiros, fizeram uma opção de amar o Cristo. Esse é o desafio de todos nós, né? Esse é o convite que nos é feito, né? Você quer amar Jesus verdadeiramente? É uma escolha sua, individual. O uso do teu discernimento, com todo o conhecimento que você possui, é isso, né? Ser cristão é uma opção individual. Amar a Jesus é uma opção individual. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Vamos fazer então a nossa prece de agradecimento. Você gostaria de fazer para a gente? Com prazer. Aproveitar a emoção. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sérgio. Senhor Jesus, chegamos ao término do nosso estudo de hoje, emocionados e agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de repensar nas suas palavras, de sentir a emoção do Teu Evangelho junto aos nossos corações. E tantas vezes no passado, esse convite já nos foi feito, e tantas vezes nós viramos as nossas costas para Ti, Senhor. Que nessa oportunidade dessa existência, nós possamos estar com os corações mais abertos, com os ouvidos mais atentos, mais abertos também, para escutar o Teu chamamento e de maneira efetiva abraçarmos o Teu Evangelho com sinceridade de propósito. E ao fazermos isso, Senhor, nos dedicarmos de maneira mais efetiva a amar os nossos semelhantes, pois somente através dessa atitude conseguiremos, de fato, caminhar na direção de Deus e, assim, experimentarmos de maneira mais efetiva a felicidade que sempre buscamos, mas não conseguimos alcançar porque nos iludimos com todas as falsas benesses que a vida nos oferece. Que a nossa consciência nos ajude, Senhor, a fazer as escolhas corretas. Que suas bênçãos possam descer sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados nesse instante, e que as atividades do Tiago Maior possam ser sempre plenas de amparo, de proteção a todos aqueles que o procuram, fazendo assim, Senhor, que a Tua luz, a Tua mensagem possa brilhar de maneira mais efetiva a toda essa comunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo muito que temos recebido de Ti, e que sejamos merecedores de tantas benesses através da vivência maior
do amor em nossas existências. Que assim seja. E assim seja. Bom domingo a todos. Boa semana. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Manda um abraço para os meninos. Pode deixar. Eu vou dar assim. Aliás, Fico à disposição de vocês aí, viu? Quando precisar. Obrigada pelo estudo. Obrigada pelo estudo, Sérgio. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, já que você nos favoreceu nessa manhã de domingo. Saudade de você também. Beijo no Querido. coração. Beleza. Tudo de bom. Bom dia para todos. Tchau.